Alô, senhoras e senhores, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo. Segunda-feira, Campeonato Brasileiro encerrado. Então, durante esse período aí de férias dos jogadores dos campeonatos, a gente vai estar falando sobre essa movimentação do mercado, sobre as possíveis contratações do Fortaleza e possíveis saídas. A gente já teve aí o Daniel Guedes, né, o lateral direito, se despedindo, né, aí do Fortaleza. Daniel Guedes que teve algumas oportunidades, né, mas que não foi tanto aproveitado pelo Vojvoda, né, e tem aquele jogo emblemático em que ele foi titular no primeiro jogo do Fortaleza no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, e aí o Pikachu entrou no lugar dele e fez os gols que deram a vitória ao Fortaleza em cima do Atlético Mineiro. E aí o Pikachu já ganhou a posição e de lá não saiu mais, inclusive estando na seleção do Campeonato Brasileiro, ok? Então Daniel Guedes saindo, né, o presidente Marcelo Paes do Fortaleza deu entrevista no canal do Nicola, e ele falou que está bem encaminhada a contratação do Marcelo Benevenuto junto ao Botafogo. Há um desejo também do Benevenuto ficar, e é muito importante, né, o Benevenuto ficar ali na trinca da zaga do Leão, né. Vai ter o retorno aí do Juventude, do nosso zagueiro que foi para o Juventude, Juan Quinteiro, né. A gente ainda não sabe ainda como é que vai ter a movimentação em relação ao mercado internacional, né, mas aí o Fortaleza vai ter de volta aí o Quinteiro, né, então teremos também o retorno do Quinteiro. Fortaleza está no mercado sondando, né, ao Fabrício, né, mas tem uma pedida muito alta, segundo o presidente, né, porque ganha em dólar, né, se eu não me engano. E a questão também do Gilberto, que não estava recebendo proposta, mas já houve um contato com o empresário. Fortaleza também tem interesse no Gilberto do Bahia, que é um grande goleador, né? Não tem nem o que questionar em relação ao Gilberto. O que ficou claro na entrevista do presidente é que possivelmente o Ederson não vai ficar, né? Sendo que a pedida do Corinthians vai aproveitar essa boa fase do Ederson para ganhar dinheiro, e como há o interesse de clubes internacionais que pagam em dólar, né, o Corinthians vai querer vender o Ederson, então possivelmente vamos se despedir do Ederson, tá ok? Eu vou deixar com vocês aí um trechinho aí da entrevista do presidente Marcelo Paes no canal do Nicola, e você aí vai acompanhar aqui no canal Meu Leandro PC, ok? Quer adquirir produtos do Leão, links na descrição, ok? Curte, compartilha, faz a tua inscrição e ativa o sininho no nosso canal, tá ok? Um abraço, tudo de bom. Dia 5, para poder te liberar, porque você deve ter muito motivo para comemorar. Teu filho estava no basquete, tem que ficar com a família um pouquinho também. Erlânio Queiroz, o que o Marcelo acha da imprensa que está questionando a quantidade de vagas da Libertadores justamente no ano que o Fortaleza está entre eles? Marcelo, que ainda é um dos nossos. Vai lá, presidente. Olha, eu vou ser muito honesto, sabe, assim, com todo respeito. Se no lugar do Fortaleza tivesse o São Paulo ou o Inter, não estavam questionando, não. Estavam achando legal. Não estariam questionando. Com todo respeito ao São Paulo e o Inter, que são os campeões mundiais, que são clubes sensacionais. Eu admiro a gestão. Casares está com dificuldade lá, pegou uma situação difícil, está fazendo o seu melhor, tenho certeza disso. Mas eu acho engraçado quando se questiona. Agora se questiona 8 vagas, né? Por quê? Porque o Fortaleza está lá, né? Então eu acho que não é legal isso. E outra coisa, virou 8 vagas porque o futebol brasileiro é o mais competente da América do Sul. O Palmeiras foi campeão da Libertadores e o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana. E as finais foram brasileiras, o Bragantino estava lá e o Flamengo estava lá. Então é competência do futebol brasileiro. Vamos exaltar isso. Vamos achar legal que o Clube do Nordeste chegou, né? Conseguiu uma vaga difícil de ser conseguido. Então, essa é a minha opinião, respeitando as instituições que eu citei, estou citando justamente porque elas são enormes. Só duas coisas. Uma, você falou do futebol nordestino, hoje só 2 times cearenses integram a primeira divisão do futebol brasileiro, o que é um grande pecado, porque no Nordeste ama-se demais o futebol, né?
Pois é, as quedas do Bahia e do Sport diminuíram para apenas o estado do Ceará, com clubes representando a primeira divisão. Segunda coisa, o Romarinho vai mesmo para o São Paulo, o contrato dele termina na metade do ano. Eu ouvi que o São Paulo quer e que vocês estão tentando chegar a uma composição de troca de jogadores. Em que pé está essa história, presidente? O contrato do Romarinho termina no meio do ano, mas já há uma conversa bem encaminhada de renovação. Existe sim um interesse do São Paulo, assim, foi perguntado pelo jogador. O Rogério conhece bem o jogador, né? O Romarinho teve muito bem com o Rogério aqui no Fortaleza. É um grande atleta e é uma situação que pode acontecer, mas não tem nada oficial. Houve uma conversa, um diálogo, né? Como é que tá aí? Pode sair o negócio, mas não é algo ainda que esteja assim tão adiantado. O David e o São Paulo te procurou, presidente, porque o que eu escutei é que o Rogério, antes de pedir o Romarinho, pediu o David. Mas aí o buraco é mais embaixo, fica um pouco mais caro, é isso? Olha, o David é um atleta, é o nosso atleta que tem mais valor de mercado, né? E é um dos nossos principais atacantes. Então é um jogador que só sai do Fortaleza com uma boa recompensa financeira. Contrato até dezembro do ano que vem? Não, o David tem mais 2 anos de contrato. Beleza. Próxima pergunta na tela. Vamos lá, para liberar o presidente. O doutor Wilson Lima. Marcelo, o Fortaleza tem algum projeto para impactar a América com sua torcida, já que o Brasil não é conhecido por ter torcidas inflamadas? Eu acho que o projeto foi mostrado ontem, né? Pode ter certeza que nos jogos da Libertadores, e logicamente a gente trabalhando, fazendo uma boa campanha, conseguindo chegar, por exemplo, no terceiro jogo em casa, vivo, com chance de classificação, nós teremos festas sensacionais, como tivemos contra o Independiente, que estava lotado e teve mosaico no estádio inteiro, né, e outras situações. Então eu acho que isso é o melhor marketing que pode ser feito. E no confronto que a gente teve contra o Independiente, teve o contrário também, que a nossa torcida invadiu Buenos Aires. 3.000 torcedores do Fortaleza foram para Buenos Aires, foi lindo, né? Todos os pontos turísticos de Buenos Aires, gente com torcida com camisa do Fortaleza, foi algo muito marcante para quem esteve lá. Eu acho que isso fortalece a marca, né? Começa a criar um vínculo, as pessoas começam a conhecer, perguntar, ter curiosidade. Então a gente vai ter mais uma oportunidade aí de fazer esse trabalho. Vaga na Libertadores na fase de grupos garante 3 milhões de dólares, a cota da Conmebol, além, obviamente, da receita de 3 jogos em casa, e o Fortaleza vai ter potencial para explorar bastante, para conseguir mais receita ainda. Bora para as últimas 3 perguntas. Deixa eu ver o que o pessoal está querendo saber do Marcelo Paz. Rodrigo Almeida. Paz, dá umas dicas ao presidente do Bahia, que embora fora de campo faça um bom trabalho, dentro de campo... Como é que você viu o rebaixamento do Bahia, presidente? Olha, eu vi com tristeza, né, porque eu sou amigo do Guilherme, gosto muito dele, faz um grande trabalho no Bahia, ele está triste certamente, né, pelo rebaixamento. Eu estaria muito se estivesse no lugar dele. Ano passado eu me livrei na última rodada do saldo de gols, então eu entendo a angústia que ele está passando, mas é um cara sério, um cara que ama o clube que dirige, e certamente vai trabalhar ainda mais forte para devolver o Bahia à Série A. Então o Guilherme é um cara que eu admiro muito e estou torcendo aí que ele se recupere bem, que ele tenha força. Vi a entrevista dele pós-jogo e que o torcedor do Bahia possa dar esse apoio, né? Existem momentos difíceis, faz parte do futebol, a vida tem isso, e eu não tenho nenhuma dica para dar para ele nesse aspecto. Eu tenho só de dar força, dizer que é um cara que eu gosto e que particularmente fiquei triste, mas a gente tinha que fazer o nosso papel, que era ganhar o jogo, jogar futebol, e o Bahia não caiu por causa do jogo de ontem, são 38 rodadas, né? Mas coincidiu de ser aqui e tudo, mas eu acredito que pela organização, pela estrutura, pelo que eles têm lá, pela torcida, eles vão fazer uma grande Série B ano que vem e certamente são dos favoritos para subir. Presidente, uma das propostas que o Gilberto tem em mãos é do Fortaleza para o ano que vem? Gilberto é um grande atacante, temos interesse de contar com ele, mas ele não está ainda ouvindo propostas. Então ele não tem proposta do Fortaleza porque ele não está ouvindo propostas, ele estava muito focado na questão do Bahia e a gente sempre respeitou esse momento, sempre falando algum contato que tivemos com o empresário dele, né, nunca direto no atleta, e talvez possa evoluir. É uma situação, é um jogador de bom nível,
né? Tem sido artilheiro no Bahia, né? E já era bom antes do São Paulo, né? Ele tem uma história, acompanha o Gilberto há mais tempo. Vamos ver isso, tem que esperar um pouco. Na Lusa. Arrebentou na Lusa. Sou fã dele desde a época da Lusa. Lusa também, na Lusa também, é verdade. 2013, nosso último ano de Série A. Clique e vê os envelopamentos. Marcelo, parabéns pelo grande trabalho. Você pode dar umas aulas de boa administração lá no Morumbi. Estamos precisando de pessoas como você. Aí te colocaram numa sinuca de bico, né, presidente? Porque futebol, quando ganha, tá tudo bem, quando não ganha, tá tudo errado, e não é bem assim, né? Nem uma coisa nem outra, né? O presidente Casares está se esforçando ao máximo, eu sei porque eu converso com ele, e é um cara que tem história no São Paulo, que participou de outros momentos gloriosos da história do clube, pegou o clube com o endividamento, é muito difícil, mas conseguiu a vaga na Sul-Americana, e tenho certeza que nesse ano de 2022, ele já, com um ano de gestão, já entendendo cada vez mais, a tendência é de uma evolução, tá com o Rogério lá, que é um grande treinador, eu tenho que torcer de verdade para o bem pelo sucesso dele. Só uma curiosidade, o presidente estava falando de vitória, derrota, essa coisa maluca do futebol. Acho que a última vez que ele esteve aqui, elogiaram o presidente, mas os caras estavam cornetando, enchendo o saco, que queriam que você mandasse embora o Anderson. Você lembra? De cada 10 perguntas, 8 eram para você mandar embora o Anderson. Ele acabou saindo, mas, porra, foi pro Botafogo e foi campeão, tendo uma participação espetacular por lá, né? Essas coisas loucas do futebol, né? Fazendo justiça ao Anderson, que realmente o momento era esse, né? A gente não pode negar que o momento era esse, mas eu te dou uma informação, Nicola. Se você pegar o aproveitamento do Anderson no Fortaleza desse ano, né? Na temporada desse ano, e no Botafogo, é o treinador no futebol brasileiro com o maior aproveitamento disparado. Disparado, é de 80% para cima. Pode fazer esse levantamento. Legal. É altíssimo. Legal. Então ele tem mérito dele. Saiu daqui realmente com a torcida questionando muito. É triste, né? Mas Deus é tão bom. Ele foi lá pro Botafogo e terminou o ano nos braços da galera. Então é assim que a coisa funciona. É saber que o futebol é dessa maneira, e ver o Vojvoda pra cá, e a nossa torcida gosta muito, e deu tudo muito certo pra gente também, e a vida é assim, a gente tem que ter gratidão e ter a coragem de dizer também, e reconhece as pessoas que nos ajudaram, mesmo que por algum momento o torcedor não tivesse mais gostando daquele trabalho. O Benevenuto também foi bastante contestado quando chegou, e hoje é uma unanimidade, né? E você foi bem quando respondeu sobre o Benevenuto, sobre a desconfiança que existia em relação a ele, enfim, já é um assunto passado. Bora para a última pergunta na tela, deixa eu ver o que tá querendo saber do presidente Marcelo Paz, o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, Fortaleza na Libertadores. Paz, há interesse no Bustos? Cara, deve ser o Fabrício Bustos, lateral direito do Independente. Que jogador é esse? Você tá atrás dele, Marcelo? Fabrício Bustos é um jogador muito interessante, fez um gol aqui contra a gente, que nos eliminou, né, na Sul-Americana de 2020. É um ala pela direita, um excelente jogador, mas ganha em dólar, o salário é bem alto, né, e não fizemos contato. Não fizemos contato nessa janela, nesse período, mas conhecemos bem. É um excelente jogador. Os jogadores do Independiente, eles são muito caros, entendeu? Eles ganham muito em dólar lá, são contratos altíssimos. É difícil de trazer para o Brasil. Difícil de trazer. O contrato dele acaba em dezembro ou em junho, presidente? Porque eu já li as duas situações. Você sabe quando é que acaba o contrato dele? Eu não sei com exatidão. Se eu não me engano, é em junho, mas não sei com exatidão. E se eu não me engano, é também de ouvir falar, de que eu escuto, leio, internet, né? Postagens, as páginas, mas não tenho certeza. Tá. Pintou só mais uma pergunta, então vamos para a última pergunta, a gente já vai liberar o Marcelo. A pergunta é do Eduardo Pirré Filho. Meus parabéns pelo trabalho, é um grande orgulho para o Nordeste. Qual será o objetivo para o próximo ano? Não podia passar sem essa. O que vocês têm como meta em 2022? Nicola, eu vou falar pela primeira vez sobre isso, certo? Porque eu vou falar sobre isso muitas vezes, para que o torcedor tenha muito claro o que é que o clube pensa para o ano que vem. A gente quer ir para a final do Campeonato Cearense para buscar um título, né, mas temos que chegar na final para buscar um título, que seria um tetracampeonato. A gente tem que chegar pelo menos na semifinal da Copa do Nordeste,
para daí buscar alguma coisa a mais, mas a gente, pelo orçamento, por tudo, tem que conseguir chegar pelo menos numa semifinal. Veja bem, eu não estou dizendo que estou satisfeito com a semifinal, estou dizendo que tem que chegar pelo menos na semifinal, certo? Copa do Brasil, a gente já entra na terceira fase, então acho que a gente tem que chegar pelo menos nas oitavas de final, pelo menos. Copa Libertadores, o objetivo seria sensacional se a gente passasse de fase, e passar de fase significa estar entre os 3 primeiros do grupo, porque o terceiro vai para a Sul-Americana, né? Passa de fase, vai para a Sul-Americana, eu continuo na competição continental, mas o sorteio vai ser determinante, né? E grupo a gente vai cair, a gente vai estar no pote 4 lá na Libertadores, porque não tem um histórico tão grande ainda, então passar de fase seria muito bom, e no Brasileiro, se a gente conseguir uma vaga para uma competição sul-americana, seria muito bom. Esses são os objetivos do Fortaleza, e se a gente puder superar todos esses objetivos, a gente vai trabalhar para superar esses objetivos. Mas a gente trabalha com o mínimo aceitável e tentando surpreender. Teve alguém que mandou um superchat, eu acabei perdendo. A pessoa falou, vocês estão reclamando de vaga e tal, mas mesmo se fosse pouca vaga, com 4 vagas o Fortaleza estava na Libertadores do mesmo jeito. Então se estão reclamando do excesso de vagas, não é com o Fortaleza. Presidente Marcelo Paes, você foi o primeiro de uma série de entrevistados que a gente vai trazer a partir de agora com o fim do Campeonato Brasileiro. Que legal poder já ter a oportunidade de trazer alguém que faz um trabalho muito legal. Trabalho perto da perfeição. Queria dar os parabéns de novo para você, dizer que as portas do canal da Nicola estão sempre abertas, que você tenha o mesmo sucesso em 22. Vai ser difícil, porque o 21 foi bom demais, viu? É difícil, né? 2019 tinha sido um ano tão sensacional, Nicola, que a gente campeão cearense, campeão do Nordeste e 9º na Série A. A Copa do Brasil a gente foi eliminado nas oitavas. Poxa, será que a gente vai fazer alguma vez isso de novo? E esse ano conseguiu ser um pouco mais. A gente vai tentando superar os nossos limites, mas 2020 já não foi a mesma coisa. Foi campeão estadual, mas dificuldade ali no brasileiro. Então, cada ano é uma história. E a gente sabe disso, né? O que foi feito fica no coração, fica na memória, fica guardado, mas vem um novo livro aí a ser escrito. Livro de 2021 terminou, fechou, tá aqui. Vamos construir o de 2022, que possa ser também com glórias, com conquistas e com coisas boas. E eu queria aproveitar o seu espaço para terminar. Se fala muito da gestão do Fortaleza, do Vojvoda, do time, da campanha histórica, mas eu queria dizer que eu acho que a gente tem que fazer futebol também para fazer o bem, né? E o Fortaleza é um clube que procura se relacionar bem com os outros clubes, com respeito, com arbitragem. Que caiu, voltei. Né? Voltou? Boa, bora. Voltou? Então é um clube que procura se relacionar bem no ambiente do futebol, com arbitragem, com imprensa, com adversários, com federação, fazendo bem, fazendo certo, não entrando em provocação besta, não estimulando violência. Tivemos um ano maravilhoso e a gente não está usando o presidente ou as redes sociais para tirar chacota com ninguém, para tirar onda com ninguém. Eu quero ver a minha torcida feliz, quero ver a minha torcida radiante, eu quero ver a minha torcida orgulhosa. E acho que a gente tem que contribuir para um futebol melhor e para uma sociedade melhor. Então a gente tem também esse propósito, isso é importante, quando ganha e quando perde. E ganhar é difícil, saber ganhar é mais difícil ainda. E às vezes é nessa hora que a soberba aparece e a gente tem que cuidar sempre muito disso e saber que futebol tem altos e baixos, que a gente está feliz, está comemorando, tem que celebrar isso, tem que desfrutar, mas sempre com muito respeito a todo mundo. Prazer te ouvir, parabéns, presidente. Tchau. Obrigado, Nicola, abraço.